Muito bom dia a todos. Bom, mais um domingo nos encontramos aí para aprendermos um pouco mais uns com os outros. A nossa casa tem várias palestras durante a semana, mas a lembrança principal está sendo, acho que para todos nós espíritas, o advento do filme. Quem não viu, vá ver. O Nosso Lar, né? E quem já viu, pode ver de novo também, né? Até porque, não só pelo filme, mas pela história que traz em si, acreditamos nós que agora está começando um novo tempo até para nós, não só os espíritas, mas todos nós que já estamos na seara há bastante tempo, para realmente começar a ver os frutos acontecerem. É o que está acontecendo, não só através do filme em si, mas através dos atos em si que vem junto com o filme, com as discussões que vêm sendo feitas e tudo mais. Isso é muito interessante. Então a gente sempre não vai se cansar de divulgar, de falar. E uma coisa importante, não se deixe levar pelas discussões malfazejas das pessoas, dos jornais e das revistas que têm uma opinião muito pessoal a respeito do filme. Vão assistir por vocês mesmos. Não adianta falar, eu li e acho que fulano falou. Não, vamos nós ver, vamos nós ter a nossa própria conclusão. E de qualquer forma, é um filme. Mas é bom quando tem, porque a gente sabe que não vem só com a história, vem também um monte de informação por trás. A gente soube recentemente que, mesmo aqui na Federação Espírita, depois do advento do filme, parece que o número de pessoas triplicou ou quadruplicou. As pessoas estão curiosas, então muita gente está indo ver o filme, e com o filme está despertando curiosidades que antes não se tinha. E as pessoas estão indo buscar informação, estão lotando as casas espíritas para poder colher um pouco mais de informação. É bom então, porque a gente sabe que a divulgação está acontecendo cada vez mais. Então vamos agora nos preparando para os trabalhos de hoje. Lembrando que o trabalho começa agora com a oração inicial. Em seguida teremos a palestra com o nosso irmão aqui, o Wagner. A seguida da palestra a gente sempre abre 5, 10 minutinhos para que haja a participação de todos nós com relação ao tema, com relação a algum assunto que a pessoa tem, e que tem a ver com o tema também, é lógico, mas que é um pouco mais de aprendizado, para não ficar só pro lado do expositor, porque quem está aqui na frente não é o dono da verdade. Na verdade, as pessoas que estão aqui são um dos que estão participando na casa, como todos nós aqui. Aí, em seguida, depois que é aberto para questionamento e participação, a gente abre para os passes e se encerra nos passes os trabalhos de hoje. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo ao Pai que nos ilumine nessa manhã maravilhosa de domingo, para que possamos levar essa energia, essa força, esse amor que aqui estamos recolhendo para o resto dessa semana, para que possamos emanar essa força onde estivermos, seja em nossa casa, no trabalho, com os familiares, na rua, no trânsito, que façamos o melhor de nós, sempre com o pensamento no alto. Pai, agradecemos a oportunidade do aprendizado, da participação, do afeto. Possamos, Pai, ser instrumento do vosso amor, que nossa atitude na rua, nos lugares que estivermos, sejam o melhor que possamos fazer, que possamos ser o melhor a cada dia. E pedimos, Pai, a sua bênção para nossos atos, para tudo que podemos fazer, pensar, agir, falar. E nesse momento, pedimos licença para iniciar os trabalhos dessa manhã. Que assim seja. Bom dia a todos. É com muita paz e alegria, mas principalmente motivados que estamos aqui hoje nesse domingo tão bacana, ensolarado, tão reflexivo, né, para todos nós, né? E para começar a falar o tema, né, que é pacificação, item 21 do livro
livro da Esperança, nós gostaríamos de convidá-los a uma reflexão de um poema que vai ao encontro do tema de hoje. Aí, se vocês quiserem, alguns sentirem vontade de fechar os olhos, podem. Só não pode receber o mentor, senão, né? Que às vezes a pessoa fica tão motivada que começa a eclodir a emoção e é uma coisa que contagia. Fala assim: Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Dai-nos forças para sermos os arautos do vosso amor, e que todos os nossos testemunhos possam ser verdadeiros dentro do Evangelho Redentor, pois Tu és a glória deste mundo, és a paz, és a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças, ó Mestre, para sermos testemunhos do vosso amor, e que todas as nossas ações estejam carregadas de pacificação, resignação e amor, para trilhar nas estradas pedregosas, mas hoje e agora seguindo com o seu amor. E assim vamos lendo o item 21, que fala sobre pacificação. E é nesse clima pacífico que vamos lendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que consolam os que sofrem. Bem-aventurados aqueles que têm puro seu coração, pois serão chamados trabalhadores da última hora. Bem-aventurados todos aqueles que procuram na prece e na oração se manter sereno, equilibrado, para as provas da calúnia, para as provas da indiferença, para as provas do egoísmo, para as provas do egocentrismo. Pois estamos no mundo capitalista e muitos se perdem em ter coisas, buscar coisas e não buscar as ideias pacifistas, ideias que pautam o equilíbrio, mas acima de tudo aquela ideia de conhecer-se a si mesmo. E diz Santo Agostinho, aquele célebre jargão, né? Ao levantar, analise como foi seu dia e anote numa caderneta tudo aquilo que te traz alegria. Mas não esqueça de trazer em suas anotações aquilo que te traz a indiferença, aquilo que te incomodou naquele dia e por que nós tivemos discussões exacerbadas com os irmãos do nosso caminho. Ao final da tarde, conclua com uma prece e à noite faça uma revisão de tudo que você fez e de tudo aquilo que você poderia melhorar na sua vida. Nós estamos falando de um tema religioso. Não é religião aqui hoje. É de um tema de pacificação. O espírito, quando está pacificado, ele se torna parte do fluido cósmico universal. Ele se torna parte de uma moralidade, parte de uma sustentação aos missionários da luz, aos mentores amigos que nos conduzem e nos intuem diariamente oportunidades de nos mantermos pacificados. Boa criatividade, boa intuição. Mas às vezes estamos fechados em nossas metas pessoais, de termos coisas, de criarmos e sermos melhores.
Mas a busca de ser melhor, muitas vezes, é em humilhar o outro que está ao nosso lado. É autoafirmação, é carência. Se você, a mulher normalmente, né, na adolescência, as nossas irmãs adolescentes, os nossos irmãos adolescentes, né, às vezes por uma má conduta ou por uma questão exacerbada, ou mesmo por ansiedade de uma autoafirmação, constrói uma adolescência em ter um bom tênis, ter a camisa de marca, a mulher de ter aquele brinco, aquele conjunto, aquele sapato, aquela calça, não é verdade? De ter aquele cabelo, aquela maquiagem, ao menino em ter aquela bicicleta, em já imaginar ter o seu carrinho, de já ter seu... E a moral cristã? Não somos aqui acusadores, não estamos aqui em tom de pacificadores. Estamos sendo intuídos neste momento por irmãos marianos da falange de Nossa Senhora, da Rosa Mística, que está descendo sobre nós, intuindo a cada um os pontos mais difíceis aonde temos que melhorar individualmente, porque as conquistas são individuais, de ações coletivas. E o pacificador, como Mahatma Gandhi, grande pacifista da década de 40, hindu, foi o que? O profeta, o apóstolo da não violência. E nos ensina, nos seus livros, nos diálogos com Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra na época, Primeira e Segunda Guerra Mundial, um grande gênio, que fez um discurso célebre sobre a humanidade, quando ele foi vereador numa cidadezinha pequena, em Londres. Chegou um senhor de 85 anos, que tinha sido dirigente do Congresso londrino, falou assim: Churchill, a sua exibição de inteligência é algo fenomenal, mas você acaba de conquistar 80% da plateia que te ouviu como seu inimigo. Porque cada pessoa naquela bancada estava preocupado com seu umbigo. Cada político que sentou ali para ouvi-lo na sua palestra sobre assistencialismo e deveres cívicos morais, estava preocupado em exaltar a si próprio. E você fez uma palestra exaltando as possibilidades e o crescimento que nós temos junto ao coletivo. Era um discurso pacificador. Não era um discurso que buscava a sua exaltação do seu nome. E todos aqueles que buscam isso são perseguidos, caluniados e são atingidos muitas vezes. E nós, voltando, porque nós estamos fazendo aqui uma pré-seleção de 5 minutinhos do tema de hoje, e vamos iniciar as leituras dos trechos do tema. Então é o item 21 do Livro da Esperança, e aqui tem uma consulta do Evangelho segundo o Espiritismo, uma consulta amiga, carinhosa, sugestionando que você leia o capítulo 9, e entre o capítulo 9 que você menciona o capítulo 5. Mas ao lermos o capítulo 9, nós nos deparamos com a infinidade, a infinita possibilidade de nós estarmos nos pacificando e as nossas ações pacificar outras pessoas. Porque exige tolerância, exige paciência, exige de nós resignação. E nós não estamos dispostos a pensarmos. Porque a nossa educação não foi pautada em reflexões de estudos junto à nossa família e não nos foi ensinada a pensar. E muitas pessoas adentram aos seus 20 anos, 30 anos e não conseguem pensar. Elas querem coisas mastigadas,
querem coisas práticas e rápidas. Pois afinal nós estamos no mundo de fast food, né? Tudo rápido, tudo light, prático, sei o que lá. Então você quer tudo mastigado, tudo fácil. Agora, se vocês quiserem falar um pouquinho, pode falar, nós estamos abertos. Eu estou com o tema decorado, então não tem problema. Se você sentir um insight de querer falar, pode falar. Tudo bem? Então vamos lá. E lendo então o capítulo 9 do Evangelho, fala sobre obediência e resignação. O Espírito Lázaro fala o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento de boa vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia junto à sensualidade. E nós estamos envoltos há 2000 anos em momentos de sensualidade, do cupido, do libido desacerbado das mulheres, das paixões cegas dos homens. Estamos sendo alvejados por informações da televisão que nos ensinam a ter coisas, a ter necessidade e aflições por não ter aquelas coisas, por mostrar que a família perfeita tem que estar na sua casa própria, bonita, que tem que ter aquele carro, aquela mulher slim, né? Hoje nós estamos no mundo da mulher slim, né? O homem que se lasque, pode até ter barriga, mas tendo dinheiro, tudo bem, não é? Nós constituímos famílias equivocadas e queremos ser felizes. Dormimos com homens, com mulheres, não é assim? Que nós não conhecemos por momentos de um libido desacerbado de uma noite. E hoje eu posso falar essa frase porque junto ao público GLS, né, que são os gays, lésbicas e simpatizantes, né? Hoje, se você vai vai sair numa vida noturna, você está fadado a encontrar todo tipo de vibração de pessoas. Estamos envoltos a um mundo de ansiedades e insatisfações. Hoje eu conversei com amigos depressivos, né? Eu falei, nossa, como é que você conseguiu sobrepor, né, essa situação defeituosa, situações difíceis da sua vida? Ele falou assim, Wagner, eu consegui. Como? Me fala o segredo. É receita de bolo? Como é que é, né? Ele falou assim, deixei de assistir televisão, tomar café, refrigerante. Olha que interessante. Deixou de assistir televisão, café, refrigerante. Ele já não podia beber, porque ele tomava Gardenal, tomava Lexotan, né? Remedinho calmo, né? Tarja preta. Aí eu falei assim, como é que você conseguiu isso? Ele falou, leituras edificantes. Eu li um livro que é do Augusto Cury, Maria, a maior pedagoga que o mundo já viu. Li outro livro, o livro das virtudes de William Bennett. São 180 histórias de cunho moral no livro.
Comecei a ler filmes edificantes, que não tenha agressões e violências. Porque hoje nós estamos fadados a consumir violência. E a violência é algo que nos aflige e nos rouba a paz. E como é que queremos ser espíritos pacificadores se consumimos violência? Se consumirmos... Olha, ele era meio gordinho assim, né? Eu falei, nossa, você até emagreceu. Eu falei, lógico, Wagner. Porque se eu deixei de assistir, né, filmes que às vezes nos induz mentalmente ao erotismo, aquela mulher sensual, magrinha, aquele homem forte paquerando na mulher magrinha. Veja, vai criando toda uma situação de necessidade na cabeça da pessoa. E somos consumidores disso. E criamos necessidades terrenas. E temos uma vida desacerbada. Ele falou, lógico que eu era gordo. Porque eu não conseguia ter a mulher que eu assistia na TV. Não conseguia ter o carro que eu via na TV. Estava em plena insatisfação. O único prazer que eu tinha era quando eu tirava o sapato, porque meu pé é gordo, e quando eu comia 1 quilo, 2 quilos de comida na churrascaria. Era meu prazer. Quantas pessoas neste momento deslumbrando a pacificação. Outra, uma amiga nossa, estava comentando que não tinha sorte no amor. Aí eu falei, puxa, legal, vamos lá. Por que você não tem sorte no amor, né? Aí ela falou assim, poxa, Wagner, eu queria encontrar uma pessoa equilibrada, bacana. Eu falei, tudo bem, qual o seu foco? Não, tem ido nas baladas, não sei aonde, não sei o que. Aí ela foi numa noite que agora é assim, né? A nossa geração, né? Vai nas raves, né? Aí ela falou assim, poxa, cara, eu encontrei um cara, mas já era 10 horas. Eu falei, da noite? Não, da manhã, porque eu entrei às 8 da noite e a rave terminou meio-dia do outro dia, né? Aí imagina, né? A pessoa que ela encontrou às 10 da manhã virado na rave, né? Aquelas músicas lá ensurdecedoras, né? Porque nós estamos falando agora em 20 minutos do tema, mas não parece. Porque o item pacificação é algo destilado, é algo pensado, é algo falado do coração. Porque o coração que é pacificado, ele fala e age com mansidão. Surpreendestes pequeninos deveres a cumprir na esfera de obrigações que não te competem. Poxa, você está às vezes na família, né? Aí teu irmão, você combinou com teu irmão de lavar a louça que a mamãe pediu, né? Em casa, quando a gente é pequeno, é assim, né? É tudo meio que troca, né? Um faz uma tarefa, outro faz outra, outro faz outra, né? Em casa, por exemplo, era eu responsável de lavar a louça de casa, porque minha mãe não confiava nas minhas irmãs pequenas, porque caiu um copo e tal. E depois a minha tarefa era varrer as folhas do quintal e lavar o quintal, jogar o balde, tal, né? Então, às vezes, e as minhas irmãzinhas tinham outras tarefas, que a minha mãe sempre distribuía as tarefas em casa. Então, às vezes, elas não faziam as tarefas delas e sobrava para mim, né? E vice-versa, às vezes eu não fazia as minhas tarefas e sobrava para minha mãe, né? E assim vai, né? E às vezes a minha mãe não fazia a tarefa dela, às vezes do almoço, da janta, não tinha mistura e sobrava para o meu pai, né? Não é assim na nossa casa? Eu tô mentindo, eu tô exagerando, né? Hoje nós estamos num mundo mais moderno, de edificações, prédios, né? Então, assim, o porteiro deixa de fazer aquela obrigação, já 22 moradores se lascam, né? Não consegue, não é verdade? Às vezes deixou quebrar o portão. Outro dia eu fiquei sabendo, né, que eu li numa nota, né, que um porteiro foi agredido pelo morador, né? Que o morador trocou de carro, ele não tinha obrigação de saber que o morador trocou de carro, e era numa chuva, nessas épocas de chuva em São Paulo. Ele não abriu o portão, o cara simplesmente desceu debaixo de chuva e esmurrou o porteiro. Olha aí o clima, né? Aí Emmanuel fala o seguinte:
sem qualquer impulso de reprimenda, atendes a semelhantes tarefas por ti mesmo, na certeza de que todos temos distrações lamentáveis. Agora me diz, companheiro, como é que você vai ter distrações lamentáveis e pensar com tanta calma se você está nesse caldo de ansiedades, deveres, obrigações impostas? Porque a única coisa que nós temos certeza é que a conta chega no final do mês, não é verdade? Nós vamos comprando, consumindo, né? Enfim, a conta chega, seja a conta do cartão de crédito, da tua casa própria que você parcelou em 180 vezes, do carro das 60 prestações, que você já está 5 anos com o carro, porque você já renegociou 3 vezes, né? A prestação do carro, porque você quis ter o carro de 50 mil, você não quis ter o carro de 20 mil. Gente, eu estou exagerando. Aí você vive numa infelicidade porque você pegou dinheiro emprestado a banco, né, para pagar uma conta, pagar uma outra. Quando você vê, você tem 20 mil. Você passa o mês trabalhando para o banco. Então você constata que você tem 5 obrigações com a tua esposa, com você, com os teus filhos, com o banco, com o carro, e aí vai. Aí você fica insatisfeito, e insatisfeito fica invigilante. E na invigilância você não consegue ter um espírito de pacificação. Porque você está acoplado na tua vida em ter coisas. E quem tem hoje pode não ter amanhã. E infelizmente, nós estamos falando da saúde biológica, porque uma pessoa dessa, que não tem um discernimento religioso, ele não tem paz de espírito. Então se torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa vaidosa, orgulhosa em ter situações que lhe promovem um prazer ilusório de ir naquele restaurante com aquele carro, de ir no shopping com... E nós estamos numa sociedade que nos enfeitiça, que nos seduz por valores da terra. E aí culpamos os outros pelas nossas insatisfações, porque assim, a culpa nunca é nossa, nós delegamos. Então veja como esse tema é capcioso, como esse tema vem ao encontro. Porque aqui no item 9 fala exatamente isso. Perdão, do item 7 que fala sobre a paciência. O item 6 fala sobre afabilidade e doçura. E o item 9 está aqui, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Aí ele fala o seguinte: a benevolência para com semelhantes, fruto do amor ao próximo, conduz à afabilidade e à doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem nos dar eu vou falar com calma, que eu estou muito assim, elétrico. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte foi bem calculado, disfarça as deformidades ocultas, as deformidades morais. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no seu coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste e ninguém a contrarie, mas que mordem ao menor contrariedade, cuja língua dourada, quando se fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Magnífica essa frase.
que eu convido a todos a estudar. E olha o que o Emmanuel escreve para nós. Foges de divulgar-lhes a felicidade. Peraí, não é essa. Anotastes a falta do teu companheiro? Quer dizer, muitas vezes nós notamos que aquela pessoa não está no ambiente. Aí, como nós temos ela como uma rivalidade, porque ela é parecida com nós, e nós sempre temos embates com pessoas que nós temos que são melhores que nós, que se vestem melhor. Então, às vezes, a gente não consegue ter aquilo que a pessoa tem, né? Aí destilamos a inveja, mas de uma forma oculta. Puxa, fulano, você vê, se veste bem, mas faz isso de errado. Começamos a exaltar o mal do outro. E quando nós vemos, nós estamos falando de pessoas que amamos. Porque assim, aquilo que nós não conseguimos ter, nós detratamos. Nós buscamos o que? Aquela espiritualidade que Jesus já falava há 2000 anos, né? Não atirais pérolas aos porcos. Não é? Então, às vezes, a gente tem aquela vida, às vezes queremos, né, ali por uma política, ser agradável às pessoas, né? Mas não é do nosso coração, é da nossa falsidade. E o item fala isso com muita brandura e carinho para nós. Porque se aquilo aflige no outro que a pessoa tem, nós temos que fazer uma recapitulação do que nós temos. Temos que fazer essa não digo regressão, mas essa busca. Porque ele segue assim: anotastes a falta do companheiro, esquecestes toda preocupação de censura, diligenciando substituí-lo o serviço sem alardear superioridade. Que é justamente isso, né? Você se colocar superior aos outros. Recebestes queixas amargas a te ferirem injustamente? Sabes ouvi-las com paciência, abstendo-te de impelir os irmãos do caminho com teias da sombra, trabalhando sinceramente por desfazê-las. Caluniaram-te abertamente, incendiando-te a sua vida. Toleras serenamente todos os golpes, sem animosidade ou revide, respondendo com mais ampla abnegação no exercício das boas obras. Dissipas a concentração infeliz dos teus detratores. Todos nós temos detratores. Todos nós. E somos ainda infelizes, porque colocamos muitas vezes culpas nos obsessores. E falamos que somos perseguidos por obsessores. Não. Imagine um espírito perder 10, 20 anos te obsediando. Imagine o tanto de mal que você não deve ter feito a ele. Porque para ter tanta ódio, tanta sagacidade, tanta força, vigor em te prejudicar, imagina que você não foi na outra vida para merecer um pseudo-encosto. Porque para que eu vou encostar numa pessoa má, maledicente, chata? Eu tenho mais o que fazer. Então pense o seguinte, que as situações da tua vida que você às vezes se encontra na dificuldade, pense que talvez você mereceu essa dificuldade, mas pense acima de tudo que cada espinho que tiramos de nós é uma vitória moral que conquistamos. E as vitórias das virtudes de Deus, das virtudes deste Evangelho, é algo que ninguém nos rouba, porque não são bens materiais, são bens conquistados por espíritos pacificadores, de pacificar,
convidamos a todos a entrar na internet e colocar lá Chico Xavier e dar Enter. Todas as frases dele vai ao encontro da pacificação da alma. Porque uma alma desequilibrada, ela age desacerbadamente. E almas desacerbadas cometem excessos. Almas que estão excessivamente envolvidas pelos bens da terra cometem verdadeiras injustiças. E andam prejudicando a espiritualidade alheia. Pois por invigilância nós às vezes passamos recibos a esses espíritos que nos tentam furtar a paz. Preste atenção na sua vida. Às vezes você está às vezes os inimigos ocultos não conseguem pegar nós de frente, porque nós estamos equilibrados, não estamos cometendo excesso, mas eles incitam outras pessoas. E às vezes, como eu já fui testemunha disso, uma vez eu ouvi tanta coisa de um colega meu, eu ouvi, pedi perdão para ele. Depois, no outro dia, eu perguntei para ele, poxa, por que você falou isso? Ele falou, Wagner, você sabe que eu não sei? Eu fui acometido por uma raiva, porque eu fui sair de casa com meu carro, eu raspei o carro no portão. Eu já estava com aquele assunto fresco na cabeça. Quando eu vi, eu transmutei a raiva de ter riscado o meu carro no sermão que eu tinha que te dar. Olha, o cara está tão ressentido com ele mesmo, ele usou a palavra sermão que eu tinha que te dar. Porque você fez isso errado. Aí eu chamo Wagner Acosta, né? Então, mandaram um cliente, tinha uma insatisfação com Wagner Augusto. E o meu nome não é Wagner Augusto, só que a pessoa retratou o Wagner de alguma coisa. E ele achou que era eu, Wagner Algosino, e não era, era o Wagner Augusto. Que coisa, que coisa. Agora imagine eu percebendo que eu fui injustiçado, se eu tivesse devolvido na mesma violência que eu recebi o tapa. Cara, ele já era do Palmeiras, eu era do Corinthians, já saiu dos dois rolando no chão. Eu tô brincando assim para quebrar um pouco, né? Mas não, eu tô exagerando, gente. Você vê como é que é as coisas. E a doutrina nos ensina a analisarmos o estado de espírito das pessoas. Por exemplo, a minha esposa todo mês, 2, 3 vezes aos 30 dias, cada 15 dias eu já analiso, né? Quando está chegando o TPM, né? TPM, para quem não sabe, é tempo para a mulher. Tempo para a Fabiana Maria, não é? Aí ela... Porque a mulher vai estagiando, né? Ela começa como poodle toy, né? Fica pulando, né? Qualquer coisa agrada, coração. Aí depois vai para poodle max, aquele que dá o pulo e faz o estrago maior, né? Porque ele é maior, mais pesado, vai batendo e quebrando as coisas. Depois vai para o pastor alemão, né? Pastor alemão é aquele que faz meio bravo, né? E termina o mês no pitbull. Aí segura o pitbull, aquilo que morde e não larga. Aí, quando ela está na fase do pitbull, eu falo, ó Senhor, obrigado. Eu te amo, coração. Mas você não lavou a louça! Mas eu te amo mesmo assim, eu vou lavar agora. Você já tomou banho? Falei, já. E que a toalha tá fazendo em cima da cama? Aí eu... Obrigado, coração. Hoje você está tão boazinha. No espírito de mansidão e pacificação infinita, eu te amo. Olha que beleza. Olha que beleza. Não é? Não, não é. Não, é assim. Eu usei eu e minha esposa como exemplo, né? Que aí, falando de nós,
eu acabo ficando numa zona de conforto e não julgo as pessoas, né? Mas eu acho que não é muito diferente da casa alheia, é? Não estou exagerando. Então a pacificação, pessoal, começa com coisas amenas, com detalhes. Eu assisti um filme de Santo Agostinho, que é de uma coleção, Os Filósofos, de um... Daniel, me escapei o cara. Não é o Moldova, Os Filósofos Italiano. Como é que ele chama? Juscelini? Rossellini! Coisa linda! Você quer dar uma coisa boa para alguém? Dá esses DVDs, são 4. Tem Pascal, Sócrates. E no finalzinho, assim, sobre a vida de Sócrates, Ximena era esposa de Sócrates. E Ximena, todos nós sabemos que Sócrates tomou a cicuta, né? E talvez no filme eu até vi aquela parte 8 vezes, né? Até para falar aqui também sobre pacificação. Ximena entra naquela cadeia e fala pro marido: eu vou te tirar aí a base de tapa, porque eu não vivo sem você. Você é a pessoa que me aguenta, que me tolera, que me ama. Olha que interessante o diálogo. Você é a pessoa que me aguenta, que me tolera e que me ama. Aí os alunos, né, os discípulos de Sócrates falam: vamos fugir, tal, que até o carcereiro sabia que a condenação dele era injusta. Mas a frase de Sócrates é maravilhosa, porque ele coloca a Ximena na consciência de ser um espírito pacificador. E falou: se nós queremos que as coisas mudem, sejamos os exemplos da pacificação e os exemplos do conhecimento e da educação. E é verdade, se queremos dar exemplos de alguma coisa, se queremos falar de alguma coisa, dê o exemplo primeiro, que é o mais difícil. E ele não aceitou sair da cadeia, como nós sabemos. E Ximena chora, que ela devia estar no TPM, né? Tempo para a mulher. E ela fala: mas Ximena, no final do diálogo, eu não vou falar ele todo para não estragar, para que vocês vejam isso ou leiam. E fala assim: Ximena, você queria o quê? Você queria que eles estivessem justos, que essa condenação fosse justa? Porque se essa condenação for justa, eu estou errado. E você acha que eu ia ter a audácia de prejudicar a alguém, senão o pior prejuízo que se traz para a alma é a implantação de um ideal equivocado, de deveres de ter cargos e não termos o compromisso com o encargo que o cargo nos traz? E na nossa vida nós temos compromissos. Quando nós casamos, seja com outro homem ou com outra mulher, né, que agora tem que falar assim também, né? Seja com a religião que você pratique. E hoje nós temos 1832 denominações evangélicas. Nós temos 1832 interpretações da Bíblia registradas como uma ONG, falando que seguem uma nova doutrina da Boa Nova. Então nós temos 1800 denominações se justificando que são a Boa Nova de Jesus. Olha que complicado. Nós temos então um exército de pessoas conhecedoras do Evangelho que tem o cargo de líderes religiosos. Mas estamos num mundo de dificuldades e cilícios. Então nós estamos convidados a pensar sobre o encargo que nós ocupamos hoje. Ao conhecer a nossa doutrina espírita, que é o que nos cabe a dizer hoje, da doutrina espírita, será que estamos sendo pacificadores? Estamos sendo amáveis conosco mesmo e com a doutrina? Ou estamos estudando a doutrina e advogando pelo nosso ego e sobre os nossos valores?
E se estamos agindo dessa forma, como é que queremos ser pacificados ou pacificadores? Porque nós sabemos que vivemos numa lei de atração e repulsão. A caridade é pura. A caridade não tem religião. Ela é arreligiosa porque é uma condição mental, espiritual. O amor não quer a recompensa de espíritos, de pessoas observando que a pessoa é boa. Dizem que as caridades mais cristalinas são feitas na escuridão, porque ninguém vê, ninguém sabe. O amor é oculto. Dizem que as ações do homem na terra são pautadas num piso frio, e muitos andam com tamancos de madeira fazendo estardalhaço sobre religião, conduta e moral. Mas sabemos que os espíritos pacificadores, aqueles que entendem o Evangelho de Jesus, porque fala do tesouro do bom coração, neste mesmo piso frio, passam descalços na serenidade do equilíbrio do amor. Na época de 1050, 1080, reencarnou um espírito maravilhoso, Francisco de Assis. Eu convido a todos para rever esse livro, porque ele foi e é, até hoje, um missionário da pacificação. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a ternura, a brandura. Ó Mestre, fazei que eu seja mais um instrumento de vossa paz. Terminou, né? Boa manhã para todos. Bom, continuando então os trabalhos dessa manhã, a gente agora conta com a participação para alguém que queira perguntar alguma coisa do tema com o Wagner, ou mesmo explanar alguma coisa com relação ao que foi discutido. A gente abre agora o microfone para todos nós, né? E o Wagner vai estar aí, se tiver alguma dúvida que ainda ficou, para ajudar aí a esclarecer, gente. Quem? Oh, não sejamos tímidos. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. E muitas pessoas neste poema de código moral que nós acabamos de intuí-los, de buscar essa informação, nós esquecemos que morrer é morrer a nossa imperfeição. Porque um homem novo ressurge a cada manhã e estamos tendo atitudes velhas. Estamos tendo atitudes velhas toda manhã. Às vezes somos atacados por preguiça. Pense nisso, a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Por sinal, estude-os. Eu procuro estudá-los e sempre encontro algo que eu tenho ainda para lutar comigo mesmo e não lutar com o outro na rua. Porque o outro na rua já está com seus problemas e às vezes ainda vive a mortalidade da terra, porque ainda não está vivendo o seu espírito de liberdade,
e estamos ainda presenciando a libertinagem. A libertinagem. Muito ótima a palestra, muito bateu fundo aqui na nossa alma, tal. Só que eu entendi o sentido que você colocou. Quando você fala de bens materiais, tudo que você falou, realmente nós vivemos numa sociedade consumista, todos nós sabemos, né? No dia a dia, o levantar, o deitar. Tudo bem, realmente é uma verdade, certo? Você colocou o excesso, tudo que for excesso. Você possivelmente, nós todos não somos contra que uma mulher vai no salão de cabeleireiro se arrumar, se apresentar, vai tomar um banho, se apresentar com uma boa roupa. Isso é normal para todos nós. Então eu entendi que tudo isso, o que é excesso, bem materiais é excesso. Vamos pôr bem as coisas nos devidos lugares, não é verdade? É isso mesmo que eu entendi, tá bom? Puxa, obrigado, Lourenço. Que é uma oportunidade que eu tenho de falar sobre esse tema, que o tempo nos furta e não dá. As pessoas estão trocando o Evangelho de Jesus pela terapia da beleza. Então ela busca o externo, às vezes por indiferenças da família, ter aquela coisa da cupidez, da sensualidade, de se sentir desejada por outros homens, pois isso o seu ego lhe faz bem. Porque às vezes ela é menosprezada pelo seu companheiro. E vice-versa também. Às vezes os companheiros, os homens, se apegam a ter coisas para justificar as injustiças domiciliares. Às vezes os homens são acuados, às vezes são verdadeiros gatinhos na rua. Chega dentro de casa, se transforma em leões com garras retráteis e atacam seus filhos, seus parentes, seus vizinhos. Ficam se já acotovelando. Então, pode-se dizer: eu na minha casa amando, faço e aconteço. Mas a sua família muitas vezes pode pensar: e você é odiado, detestado e não serve de exemplo para nada. E encontramos lares desestruturados, mães que incitam suas filhas com seus decotes. Tudo em nome da modernidade, não é? Às vezes põe próteses mamárias, nada contra quem põe. Nós estamos pautando a energia que a pessoa carrega, que é diferente. Porque a beleza de um espírito também é retratada em seus olhos. E às vezes de longe são pessoas com corpos culturais. Mas você consegue no olho ver que é uma pessoa